No capítulo de hoje de Amor de Aluguel, um grave acidente envolvendo Homer pode mudar completamente o rumo da competição. Ao mesmo tempo, os desenhos de Daphne impressionam todos ao seu redor, fazendo muita gente acreditar que ela está cada vez mais perto da vitória. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos resumos. Agora, vamos aos acontecimentos. Serdar reclama que a tia de Nihan continua hospedada com eles e não dá um minuto de paz. Nihan concorda e diz que a tia está completamente maluca. Quando ela aparece, os dois inventam a desculpa de que apenas tinham voltado para buscar uma boina. Para alívio dos dois, a tia resolve sair de casa e eles comemoram por finalmente conseguirem um pouco de tranquilidade. Enquanto isso, Is conversa com Homer sobre a competição e lembra que ele fez muitas dívidas para conseguir abrir a nova loja. Homer responde que vencer esse concurso é fundamental, mas admite que está passando por um bloqueio criativo e praticamente não consegue desenhar. Mesmo assim, diz que confia no trabalho de Zeynep e Kivans. Tentando animá-lo, Is conversa com ele e Homer mostra um drone, afirmando que ela ainda verá algo que nem percebeu. Em outro momento, Yasemin encontra Sinan e os dois conversam sobre a disputa entre as empresas. Eles falam das novas coleções e reconhecem que conquistar essa vitória é extremamente importante para ambos. Mais tarde, Daphne prefere subir pelas escadas ao perceber que teria de dividir o elevador com Homer. Depois de chegar bastante cansada, encontra Yasemin e conta que teve ótimas ideias para o projeto. Convencida de que a Sherry tem grandes chances de vencer, ela apresenta seus desenhos, deixando Yasemin muito empolgada com o resultado. Na Passiones, Homer pergunta a Zeynep como está o andamento da coleção. Ela responde que tudo está sendo desenvolvido exatamente da forma que ele imaginou. Pouco depois, Sinan aparece para acompanhar o progresso e ambos garantem que a essência da coleção continua preservada. Nesse momento, Koray entra fazendo seu típico drama e diz que outras empresas estão interessadas em contratá-lo. Em tom de brincadeira, pede que Homer e Sinan lutem para convencê-lo a permanecer na Passiones. Homer sorri e lembra que ele já faz parte da equipe. Logo depois, Koray percebe que Homer continua enfrentando dificuldades para desenhar e pergunta se está tudo bem. Irritado, Homer perde a paciência e manda que ele saia imediatamente da sala. Enquanto isso, Yasemin elogia o talento de Daphne, diz que seus desenhos estão excelentes e pede uma cópia da coleção. Ela afirma que todo o esforço da jovem finalmente está dando resultado. Pouco depois, Koray aparece na Sherry fazendo piadas e fingindo que está do lado delas. No entanto, aproveita um momento de distração para pegar escondido os desenhos de Daphne, com a intenção de ajudar Homer e Sinan. Quando entrega a coleção para Homer, ele fica indignado. Afirma que aquilo é completamente errado, antiético e que jamais aceitaria vencer daquela maneira. Koray tenta justificar sua atitude, mas Homer exige que todos os desenhos sejam devolvidos imediatamente. Mais tarde, Daphne encontra um presente deixado em sua sala. É uma pulseira enviada por Homer. Ao vê-la, várias lembranças do passado vêm à sua mente, principalmente das discussões que tiveram. Mesmo confusa, ela coloca a pulseira no pulso e tenta convencer a si mesma de que não permitirá que isso atrapalhe seu foco na competição. Enquanto isso, Sudi entra na sala de Homer e pergunta por que ele resolveu contar toda a verdade para Sinan, já que ela havia confiado nele. Homer responde que Sudi precisava assumir as consequências pelo que fez com Daphne e avisa que, se ela continuar causando problemas, ele mesmo dará um jeito de impedi-la. Revoltada, Sudi afirma que Homer sempre acredita estar certo, deseja boa sorte e vai embora. Em outro lugar, Nihan e Serdar finalmente conseguem aproveitar um café da manhã romântico depois da noite que passaram juntos, longe da tia. Mas a paz dura pouco. A tia aparece novamente dizendo que já está quase na hora do almoço. Serdar entra na brincadeira e logo depois Ismail chega para visitá-los. A tia imediatamente começa a dar em cima dele e, completamente sem graça, Ismail desiste da visita e vai embora. Na Passiones, Is sugere a Sinan organizar um grande evento para divulgar a empresa depois do fim da competição. Sinan gosta da ideia, mas afirma que, naquele momento, toda a atenção precisa continuar voltada para o concurso.
Nesse instante, Corai aparece novamente com os desenhos de Daphne e os coloca sobre a mesa de Sinan. Mesmo relutante, Sinan acaba analisando a coleção. A cada novo desenho, fica mais impressionado e reconhece o enorme talento de Daphne. Is percebe que todos os modelos possuem a letra D, enquanto Necmi também demonstra preocupação. Pouco depois, Zeynep entra trazendo a coleção da Passiones e coloca seus desenhos ao lado dos da Sherry. Assim que fazem a comparação, Sinan, Is e Necmi percebem que a coleção criada por Daphne é muito superior e ficam profundamente decepcionados. Revoltado, Sinan vai imediatamente até a sala de Homer e diz que, depois de ver os desenhos da Sherry, acredita que a Passiones está ficando para trás na competição. Ele lembra que Daphne foi treinada pelo próprio Homer e agora está superando a empresa. Além disso, critica o fato de Homer ter deixado toda a coleção sob responsabilidade de Kuvans e Zeynep. Homer tenta acalmá-lo, afirmando que ainda existe tempo para reagir. Mas Sinan perde a paciência, lembra que eles precisam desesperadamente vencer para recuperar o dinheiro investido na nova loja e insiste que Daphne está dominando a disputa. Sozinho e tomado pela frustração por não conseguir desenhar, Homer descarrega toda a raiva dando um forte soco no vidro da sala, ferindo gravemente a própria mão. Naquele momento, Daphne está em sua sala quando escuta um enorme estrondo vindo da Passiones. Os funcionários e o próprio Sinan também se assustam. Enquanto isso, Homer permanece parado, com a mão completamente ensanguentada. Sem entender o que aconteceu, Daphne pergunta de onde veio aquele barulho. Is e Corai chegam rapidamente, perguntam o que aconteceu e todos correm até a sala de Homer. Ao entrarem, encontram Homer gravemente ferido. Is tenta ajudá-lo, mas ele recusa. Sinan entrega um papel para estancar o sangramento, enquanto Corai e os demais observam a cena completamente chocados. Homer permanece em silêncio o tempo todo. Em outro momento, Neriman tenta encontrar uma desculpa para demitir a Miné. Sem coragem de fazer isso diretamente, começa a sugerir que ela mude de profissão e vire jardineira ou até bombeira. A Miné ri da situação e conta que ainda está pagando a casa que comprou, além das despesas médicas do irmão. Comovida, Neriman muda completamente de ideia, elogia o excelente trabalho dela e afirma que seria impossível perder uma funcionária tão dedicada. A Miné agradece emocionada e promete trabalhar com ainda mais dedicação. Pouco depois, Daphne encontra Homer e se assusta ao ver sua mão completamente enfaixada. Ela pergunta o que aconteceu, mas Homer responde apenas que sofreu um acidente de trabalho. Daphne insiste, pergunta se ele foi ao hospital e também agradece pela pulseira que recebeu. Homer apenas responde, de nada, e vai embora, deixando Daphne ainda mais pensativa. Enquanto isso, Corai conta para Necmi que roubou os desenhos da Sherry e tentou entregá-los a Homer. Necmi pergunta se foi justamente por isso que Homer acabou quebrando o vidro da sala. Corai explica que Homer sequer aceitou olhar os desenhos e exigiu que fossem devolvidos. Mesmo assim, acredita que a Sherry vencerá porque os desenhos de Daphne são muito superiores aos de Zeynep. Confuso, Necmi lembra que Daphne já não trabalha mais na Passiones. Corai explica que ela foi a responsável pela coleção da Sherry, enquanto a coleção da Passiones ficou nas mãos de Zeynep. Em seguida, revela que Homer quebrou o vidro porque simplesmente não consegue mais desenhar. Muito preocupado, Necmi sai refletindo sobre tudo o que acabou de descobrir. Logo depois, pergunta a Sinan se a Passiones realmente chegou ao ponto de perder a competição. Sinan responde que sim e ainda lembra que Homer machucou seriamente a mão. Preocupado, Necmi pergunta se ainda existe alguma esperança, mas Sinan admite que a situação é extremamente complicada. Enquanto isso, Yasemin elogia mais uma vez o talento de Daphne e afirma que, com aqueles desenhos, será muito difícil a Sherry perder a disputa. Em seguida, conta que Homer machucou a mão. Daphne fica completamente surpresa. Yasemin comenta que isso acaba sendo uma vantagem para a Sherry e pede que ela continue desenhando, mas Daphne não consegue esconder a tristeza ao saber do acidente. Na Passiones, Necmi pergunta se não seria melhor desistirem da competição. Sinan rejeita imediatamente essa possibilidade, lembrando que a empresa precisa vencer por causa das dívidas acumuladas. Mesmo acreditando que ainda seja possível melhorar a coleção antes da entrega final, Sinan continua muito preocupado enquanto Homer permanece calado.
Em casa, Daphne continua desenhando sem parar. Sua irmã pede que ela descanse um pouco, mas Daphne responde que está muito perto da vitória. A avó brinca dizendo que ela ficou obcecada pela competição. Nesse momento, Ismael chega e Daphne conta que Homer machucou a mão. Ela admite que deveria se sentir feliz com isso, mas não consegue. Ismael lembra que a situação favorece a Sherry. Porém, Daphne responde que Homer é um verdadeiro gênio e acredita que ele ainda está orientando Kivance e Zeynep. Ismael então faz Daphne perceber que ela nem está competindo diretamente contra Homer, e ela acaba concordando. Mais tarde, Homer chega em casa, troca de roupa e fica olhando para a própria mão machucada, abatido e preocupado com o futuro da competição. Ao mesmo tempo, Daphne comenta com Ismael que Homer nunca a levou realmente a sério e jamais a enxergou como uma rival. Ismael responde que esse sempre foi o verdadeiro problema, pois Homer ainda não percebeu o enorme talento que ela possui. E, incomodada com isso, Daphne pega o celular e resolve provocá-lo. Ela envia uma mensagem perguntando se ele desistirá de desenhar por causa da mão machucada. Homer lê a mensagem, mas não responde. Daphne envia outra dizendo que talvez ele esteja com medo de perder. Em seguida, afirma que deixou de ser apenas sua assistente e que agora pretende derrotá-lo. Homer continua lendo todas as mensagens em silêncio. No fim, as provocações funcionam. Ele retira a faixa da mão machucada, caminha até a mesa e decide tentar desenhar novamente. E você, o que achou deste capítulo? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e não perca os próximos resumos. Muito obrigado por assistir.